Olá, a TV Folha começa agora mais um programa de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O nosso entrevistado de hoje é o Ciro Gomes, ele tem 60 anos, é advogado e professor universitário. O Ciro Gomes foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e ministro nos governos de Itamar Franco e Lula. Ele é candidato à presidência da República pelo PDT. Vou entrevistá-lo com o Fábio Zanini, que é editor de Poder, o caderno de política da Folha de São Paulo. Tudo bem, Ciro? Tudo bem, Casiano. Prazer muito grande estar aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer é a respeito dessa atual desunião da esquerda, né? Você é um candidato que aparece bem posicionado nas pesquisas, embora teria muito mais chances se tivesse uma união das forças nesse campo, né? O ex-presidente Lula, que é o líder aí na pesquisa do Datafolha, ele está preso, não deve ser candidato à presidência e o PT está relutando, inclusive tem uma declaração hoje da presidente do partido, dizendo que nem com reza brava o PT apoiará uma candidatura sua. Como é que você vê essa desunião, já que você tem um candidato bem à direita, né, líder nas pesquisas hoje, a esquerda fragmentada aí na outra ponta? Esse talvez seja o começo da explicação. O que está acontecendo no Brasil de hoje? Nós temos que ter muita paciência, muito respeito com esse tempo do PT, todos nós. Não é? Mas o que está acontecendo no Brasil hoje é que o que está em discussão não parece ser aquilo que interessa mesmo, a sorte do Brasil e a possibilidade dessa agenda antipovo, antipobre, antinacional, ser legitimada por voto. Isso é o que deveria nos comover e, portanto, seria o grande cimento da nossa unidade ou de um mínimo de cuidado ao explicitarmos nossas diferenças. Entretanto, como está dado meio que de barato na cabeça de muitos da nossa turma, de que essa gente da direita, do Temer, do PSDB, vai perder as eleições, desloca-se a preocupação do Brasil para quem vai comandar, quem vai ter a hegemonia do processo. E esse é o grande e velho vício da esquerda antiga do Brasil e do mundo. Por isso que há irônicas afirmações, por exemplo, que a esquerda só se une na cadeia. De minha parte, como eu sei o tamanho do buraco, a complexidade do Brasil depois da eleição, como eu sei dos interesses estratégicos em jogo, na desnacionalização da economia, na construção de um passivo impagável, se nós começarmos a entregar nossa plataforma de infraestrutura para o capital estrangeiro, e aqui não é patriotada nem nada, simplesmente não temos como pagar isso, não é? Com um nível grave de endividamento das famílias brasileiras, que é uma conta de 60 milhões de pessoas que estão com o nome negativado no SPC e no Serasa. Enquanto o governo propagandeia que a economia vai crescer, eu estou dizendo que é impossível. As empresas privadas brasileiras estão com um débito de 2 trilhões de reais, 600 bilhões de reais dos quais a caminho acelerado de contabilizar como crédito de recuperação duvidosa. 62 mil homicídios nos últimos 12 meses no Brasil. Então a minha cabeça é ligada nessa agenda. Portanto, eu vou ter paciência, respeito, compreendo o drama pelo qual o PT está passando. Tenho pena de ver uma pessoa com a responsabilidade da presidenta nacional do PT dizer uma coisa dessa, o pior do que isso, pensar. Só para você ter uma ideia de como isso é de dar pena, o PDT, o meu partido, portanto eu, estou apoiando 4 dos 5 principais candidatos a governador do PT. Quer dizer, quando ela pede nem com reza brava, o senhor vai continuar rezando, mesmo assim? O senhor vai continuar buscando o PT? A minha crença comovida é de que a população brasileira não é um eleitorado de cabresto, nem meu, nem de ninguém. Então, a minha questão é, com todo o respeito ao tempo do PT, ao trauma do PT, às dificuldades do PT, eu vou tocar o bonde. Vou tentar propor, já com muita explicitude, quais são os caminhos para superar o desemprego. Vou me agarrar com essa agenda de reindustrialização do país. Vou tentar fazer uma aposta num novo desenho de segurança pública moderno, que não seja aparato, essa violência de polícia estar disparando tiro perdido para todo lado, enquanto o narcotráfico recruta os nossos jovens pagando 100, 150 reais de diária para um garoto que vai distribuir droga, adquirindo uma renda que a família dele não vai ter. Agora, o senhor acha que essa resistência do PT ao seu nome é apenas uma questão de projeto de poder e de política ou é uma questão programática? Quer dizer, o senhor diria que a sua agenda e o seu programa está em que medida alinhado ao do PT?
repare bem, nós estamos falando do difuso amor aos pobres e do amor difuso e impraticado ao Brasil e às nossas questões nacionais, afinidade absoluta. Porém, o fato é que o Brasil está se desindustrializando desde sempre, dos anos 80 para cá. E é simples, é um número, não estou falando mal de ninguém. Em 1980, 1/3 da produção brasileira era extraída da indústria. E a indústria brasileira era a soma da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, e ainda sobrava um tanto. Hoje, a China é sozinha 6,5 vezes o Brasil. Ou seja, nós estamos nos desindustrializando como nenhum país do mundo. E por isso nós temos 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. 37 milhões e 400 mil brasileiros empurrados para a informalidade, sem nenhuma proteção da carteira assinada, sem nenhuma proteção do futuro de previdência social, e nós discutindo uma agenda de reforma que simplesmente mais da metade da população está fora da economia formal. Não existe essa reforma, percebe? Então, isto é o que me comove, e faz muito tempo que a burocracia do PT deixou de pensar sobre essas questões. Agora, Ciro, você falou, aí citou o termo patriotada, etc. Agora, muitas pessoas, os seus críticos, veem como uma plataforma intervencionista a sua plataforma de governo. Por exemplo, o Nelson Marconi, que é um dos coordenadores aí econômicos da sua campanha, chegou a afirmar, e você também falou isso, que o dólar deveria estar mais alto, R$ 3,80, R$ 4,00. Isso numa campanha eleitoral, quer dizer, isso pode levar o mercado a já dar esse overshoot no dólar, por exemplo. E a questão de o Estado induzir uma parte do crescimento é uma coisa que foi tentada, por exemplo, também no governo Dilma, ou não? Não. Não. Ou se foi de uma forma desastrada que, evidentemente, já estava revelado que não funcionaria. Vamos ter alguma clareza, veja bem. Nenhum país do mundo, olha como é audacioso esse argumento, nenhum país do mundo se desenvolveu sem uma forte indução de um forte Estado nacional em parceria com uma forte iniciativa privada. Nenhum. Aí você pode ver, a institucionalidade chinesa descobriu isso e aí introduziu a empresa privada dentro do dirigismo, do estatismo comunista e tal, dos fatores de produção. A América do Norte, desde sempre, por encomenda militar, ou a pretexto de defesa, ou a pretexto de corrida aeroespacial, faz a pujança do domínio tecnológico e faz essa extensão rapidamente para a indústria civil. Nasceu daí a internet, nasceu o celular, só para dar 2 exemplos muito práticos que o mundo inteiro está consumindo a partir de uma compra governamental que os americanos financiaram com pesados dinheiros do Estado. E assim a Europa, não é? O Brasil também, quando saiu do nada, de uma economia rural de subsistência ou dos seus excedentes na monocultura da cana-de-açúcar lá para cima e do café aqui para baixo, o Brasil virou a 15ª economia industrial do mundo, não foi pelo laissez-faire, pelo espontaneísmo individual do mercado. Parênteses, eu sei que a iniciativa privada é uma ferramenta indispensável para explicar o progresso humano, mas ela sozinha não é capaz de fazer desenvolvimento. Por isso que eu advogo, aí taxa de câmbio. O que eu estou dizendo, e às vezes haverá muita incompreensão, muita intriga, você conhece o ambiente da política como é, né? O Nelson Marconi é um professor da Fundação Getúlio Vargas, brilhante, e ele está, evidentemente, não precisa que eu o diga, ele é autorizado por si mesmo a dar a opinião que quiser e bem entender, sem violar nada das suas convicções. Entretanto, o meu programa será escrito, justo para não permitir fofoca, futrica nem intriga. No meu caso, o que vai estar claro lá não é uma taxa de câmbio, vai estar claro lá que o Brasil vai sair de uma taxa de câmbio estimulante do consumismo insustentável e que tem quebrado o Brasil ciclicamente para uma taxa de câmbio estimulante da formação bruta de capital, ou seja, da formação de capital e da competitividade das empresas nacionais brasileiras que estão quebrando. Agora, como é que você faria isso de uma forma diferente do que foi tentado, por exemplo, no governo Dilma, sendo que a premissa que nós temos hoje é um Estado quebrado, né? A gente sabe que tem aí 250 bilhões por ano que nós precisamos... A inteligência da sua pergunta já autoriza a me dar a resposta. A Dilma fez isso entendendo errado a razão pela qual o Brasil estava indo para o brejo na mão dela. Porque em 2008, quando aconteceu a crise internacional, o reflexo dela, que o Lula chamou de marolinha, o reflexo dela para o Brasil foi uma especulativa e brutal retração de crédito. Então, como é que o Lula reage a isso? Mete contraciclicamente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, e faz renúncia fiscal. Então, isto esconjura e atenua dramaticamente o primeiro momento da crise internacional no Brasil. Só que com a Dilma já não é mais essa questão. O que acontece com a Dilma? O preço do minério de ferro cai de $190 a tonelada para 38, o preço do barril de petróleo cai de $110 quando ela toma posse para 30,
E o Brasil desfinanciou seu balanço de pagamentos. Aí ela sai fazendo renúncia fiscal na base de bilhões de reais, quando o problema brasileiro agora era de matriz externa. E aí deu do que deu, quebrou o país, né? Desvalorizou a moeda e chama para resolver essa equação absolutamente ruinosa um quinto nível do rentismo, do baronato plutocrata rentista brasileiro, que é o nosso amigo Levi. Experiência anterior quebrou o estado do Rio de Janeiro. Essa é a questão. O que eu estou propondo é outra coisa. Eu estou propondo entrar estruturalmente numa dinâmica de formação, de elevação do nível de formação de capital nacional, por um desenho previdenciário moderno, por um desenho tributário moderno que diminua os impostos sobre a população mais pobre e sobre a pequena classe média e aumente os impostos sobre os ricos, o oposto do que a Dilma fez. Percebe? Fazer uma aposta estratégica em infraestrutura. Você tem, por exemplo, está pronto o primeiro exemplo. Em 10 anos, gastando 300 bilhões de reais, o Brasil faz 100% das obras de transporte de massa, urbano, metrôs, de todos os projetos que existem em todas as capitais do Brasil. Isto não é um objetivo praticável no Brasil? Se não é, vamos fazer o quê? Em 15? Vamos fazer, enfim, 20? Mas o Brasil, o fato é que começa o metrô, começa o metrô, começa o metrô, e milhões de brasileiros desempregados. Só para dar um exemplo prático. Ministro, o senhor mexeria nos pilares da política econômica consagrados há 20 anos, o famoso tripé, meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário? Sem dúvida. O senhor dinamitaria esse tripé? O que o senhor faria? Sim. Por quê? Porque isto foi introduzido numa madrugada, às pressas, num Banco Central paralelo e particular, feito pelo Fernando Henrique e o Armínio Fraga. Poucos brasileiros sabem, como eu sei, detalhes disso. Conte-nos. Não, o detalhe é que o Fernando Henrique, numa certa madrugada, véspera da desvalorização do real, que o desmoralizou e nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional, isso a gente precisa ter clareza, nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional. Percebe? E a razão é esta aqui. Então ele diz para o Chico Lopes que vai manter a banda diagonal endógena, que diabo é isso, deve estar perguntando o espectador. Esse neologismo, né? Só para fazer a caricatura, o Chico Lopes, enganado pelo Fernando Henrique, passa essa informação privilegiada, vende de forma corrupta para o Marc e Fonte Sindan, e o Marc e Fonte Sindan, Banco do Brasil e Caixa Econômica são os únicos bancos que erram na taxa de câmbio. Enquanto a rede privada inteira, esse foi o maior escândalo da vida brasileira. Até hoje o Ministério Público não fez nada, nem a Justiça, nem a imprensa, ninguém denunciou. O país perdeu 16 bilhões de dólares numa noite, porque estranhamente todo o sistema financeiro privado acertou na mosca que o câmbio ia se desvalorizar. E aí repare, o Armínio faz isso na emergência, mas faz dizendo, a gente vai introduzir uma novidade teórica que chama Core Inflation, quer dizer que na verdade Inflation Target, falando em inglês aqui. Inflação. Aí nós traduzimos para meta de inflação. Só que lá fora, na literatura, isso funciona como um conceito de core inflation, ou seja, você pega o núcleo, coração da inflação, que são os preços livres. E o Brasil tem uma economia hiperindexada, que aliás é outra coisa que eu vou fazer, uma brutal e generalizada desindexação da economia brasileira, não é? Para acabar com essa história de passar Mas a inflação... o câmbio flutuante atual, o câmbio deve ser flutuante. Teria que haver Por intervenções. quê? Porque o câmbio é um preço relativo, só que o mundo inteiro suja, essa é uma expressão que o mercado... E o Brasil tem sujado na direção oposta. Então, o câmbio é livre, o câmbio é flutuante. Porém, a atenção ao interesse estratégico nacional, nós atuaremos para que a caixa de câmbio seja estimulante da competitividade sistêmica do Brasil. Se não, veja bem, a gente alimenta a ilusão de sair de São Paulo para Miami é mais barato do que sair de São Paulo para Fortaleza. Todo mundo sabe que Fortaleza é melhor do que Miami, não é? E é porque é mais barato. E aí, muito bom, todo mundo vai para Miami e o país de 6 em 6 anos quebra. De 10 em 10 anos quebra. Por quê? Porque nós não geramos os dólares suficientes para pagar essa conta. E isso é um desequilíbrio estratégico que nós temos que pôr em debate para fazer a população brasileira. O povão já sabe, fazer a elite brasileira aprender que só o que gera riqueza é trabalho, parcimônia, emprego, poupança, né? Confiança no futuro, trabalho, isso é o que nós temos que fazer. Segundo, você vai ter superávit primário? Tem que ter. E aí eu peço para ser julgado pelo chamado mercado, essa entidade fantasmagórica que se atribui poder de vida e de morte sobre a democracia, eu peço para ser julgado pela minha prática. Repare, você acabou de fazer um resumo da minha biografia. Eu fui governador do 8º Estado brasileiro,
prefeito da quinta maior cidade brasileira, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Vá ver qual a minha história de déficit. Nem um dia de déficit. Sabe quantos políticos brasileiros podem dizer isso na televisão? Eu. E mais nenhum. Nem um dia. Ministro da Fazenda do Brasil. Vá no Google e veja qual foi o maior superávit primário da história do Brasil. Ciro Gomes, ministro da Fazenda, 5,17% do PIB. Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. No Ceará, só completando, eu fui ao mercado e entesourei, comprei, com 20 anos de antecedência, 100% da dívida imobiliária do Ceará. Sabe o que é? É o seguinte, a dívida ia vencer dali 20 anos. Mas como eu tinha uma saúde fiscal muito grande, não fazia sentido, só porque não era eu que ia pagar, que o meu Estado ficasse vulnerável à dívida. Fui ao mercado, comprei a dívida e guardei no Tesouro para tempos ruins. Ciro, o próximo presidente muito provavelmente vai ser eleito aí com 35%, 40% dos votos totais no máximo, porque, enfim, um candidato hoje que é líder não será candidato, provavelmente vai ter muito voto branco e nulo, segundo as análises aí que até o Datafolha faz, e no segundo turno se divide o eleitorado, então o presidente sairá das urnas ali com 35%, 40% dos votos totais das pessoas que estariam aptas a votar. E o Congresso, a gente está vendo, vai haver um reforço do centro, né, da fragmentação do Congresso, etc. Como é que você espera governar se for eleito nessas condições, né? Com um Congresso mais fragmentado e com um presidente que não será necessariamente muito popular, digamos assim. Você já falou, e o próprio Guilherme Boulos também já disse isso, que, olha, a gente pode tentar fazer as coisas por consulta popular. Mas mesmo para isso você precisa ter o Congresso chamar essa consulta, né? Volto a chamar a minha vivência, a minha experiência. Eu fui deputado de oposição, deputado líder de governo, deputado federal mais votado do Brasil, prefeito, lidei com vereador, governador, lidei com deputados, senadores, ministro, lidei com deputados, senadores, enfim. Desta minha vivência e mais um certo esforço de estudar, porque eu estou sentindo a minha responsabilidade crescer, eu estou propondo 4 providências que atenuariam em uma desfaz a lógica de impasse que não depende do fulano, do beltrano, nem da circunstância. É que nós temos um sistema presidencialista copiado dos norte-americanos sem ter a realidade americana. Isso está dado, porque nosso povo preferiu assim, foi um plebiscito, contra a minha opinião, mas está dado. Qual é a lógica de impasse? Nós temos um órgão que é encarregado de fazer as regras, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade dessas regras. Então, a tendência natural de um Congresso, deixado solto, sem pressão popular, sem liderança, é diminuir imposto e aumentar a despesa. Então, isto não depende, para ninguém achar que é a minha inabilidade, a minha capacidade de diálogo, isso não depende de habilidade, é uma lógica institucionalmente de impasse. Como é que a história brasileira tem feito atenuar essa lógica de impasse? Primeiro, os candidatos que propuseram antes da eleição, para além da sua exuberante personalidade, que é o viés caudilhesco, populista, que é latino-americano, a gente censura, mas que está entre nós de forma muito pesada. Olha as coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, evitar o deixa que eu chuto e propor. Propor as ideias, levar pancada por elas, sejam elas criticadas e dizer a que senhor você quer servir. Se você escapa, o hiato diminui muito, porque é você e a sua ideia. Então, diminui muito. Segundo, desde o general Dutra, que foi eleito em 45, até hoje, todos os presidentes se elegeram com minoria no Congresso. Portanto, isso é da inerência histórica brasileira. Todos, sem exceção de nenhum. E todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. O exemplo mais caricato e chocante é o Collor, né, que se elegeu com nada, fez o sequestro da poupança do povo, o Congresso disse amém, o Judiciário disse amém, e até hoje está aí a aberração feita, e pronto, consumada. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Janela. Terceiro, toda a tragédia tem um lado bom. Hoje, o Pacto Federativo, ou seja, a condição dos estados brasileiros, da federação e da maior parte esmagadora dos municípios, é de falência. E isso o povo sente na falência da saúde, na falência da segurança, na falência da educação, na falência da infraestrutura, não é? Sem se falar na tragédia da corrupção que desencanta o nosso povo. Portanto, a negociação, que é o terceiro fator atenuante, aqui não pode ser mais ao modo Fernando Henrique /PT de fazer.
que é a cooptação de deputados, suborno e botar pilantra dentro do governo, lotear o governo, na esperança de fazer coalizão, que o Fernando Henrique nobilitou com o nome de presidencialismo de coalizão. Isso é pura picaretagem. O PMDB no seu governo vai ser oposição? Vai ser oposição e será desmontado pelos mecanismos democráticos. Mas eu falei em 4 ferramentas e só apresentei 3. Quando você terminar a 4, eu quero saber Superadas essas 3 questões de negociação, propor antes e propor no primeiro momento, persistindo o impasse por maioria simples e só então, o Guilherme Boulos precisa ouvir essa última parte, nós podemos sim, por maioria simples, agora convocar plebiscitos e referendos para diretamente ao povo levar só a parte que permaneceu de impasse nessa dinâmica de recelebração do Brasil Nacional. Como é que o senhor vai desmontar o PMDB? Fiquei curioso agora. É assim, basta para começar a tirar o oxigênio da ladroeira. Nós temos essa experiência no Ceará. Quando o Tasso Gereissati se elegeu, mais ou menos nós nos elegemos contra a metade da Assembleia, que era ligada ao PFL na época. E do que eles vivem? Vivem de roubalheira. Então, corta as torneiras do dinheiro para essa gente, rapidamente definha. Depois tem outras coisas para fazer, né? Separar o lado bom, por exemplo, o Requião é do PMDB, é boa pessoa. O Mauro Benevides, lá no Ceará, é do PMDB, é boa pessoa. O Jabas Vasconcelos, pouco importa se é meu aliado ou não, de Pernambuco, é boa pessoa. Então você tem muita gente a quem você tem que dizer, olha, chega essa experiência de uma grande frente, vocês estão sendo laranja, não é, de um bando de quadrilheiro que tem um assalto cíclico aos cofres do Brasil, produzindo crises eternas sem responsabilidade nenhuma. E o PSDB vai ser oposição ao seu governo? Não, eu acho que se depender de mim, o PSDB deveria sentar na mesa dessa refundação do Brasil. Mesmo com todas as acusações de corrupção que pesam contra o PSDB? Corrupção não é contra o PSDB, como não pode ser dita que é contra o PT. Quem é corrupto não é o partido, são pessoas do partido. E nós temos que punir. Mas no caso do PMDB, o senhor disse que é contra o partido. Não, o PMDB precisa ser desmontado como frente hegemonizada por uma quadrilha de bandidos. Esta é a diferença. Eu não vejo o PSDB como uma quadrilha de bandidos, nem vejo o PT como uma quadrilha de bandidos. E se não fosse a confrontação miúda de São Paulo, eles deveriam ter cooperado historicamente. PSDB e PT. É evidente, porque são 2 fundações do Brasil redemocratizado e um nega a cooperação com a outra e ao um negar a cooperação com o outro, emerge quem? A velhacaria, a roubalheira, a pusilanimidade, a fisiologia, os corruptos. Caramba, o Lula, com todo o respeito, botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil e em seguida a Dilma empoderou o Eduardo Cunha. Lembra, meu irmão foi ministro da Educação, denunciou o Eduardo Cunha não foi demitido porque pediu demissão antes, mas se não pedisse demissão ia ser demitido em nome da solidariedade, dona Gleise, que o PT teve com o Eduardo Cunha. O meu irmão hoje está favorito para o Senado, respeitado no Brasil inteiro, e o Eduardo Cunha está na cadeia. Ciro, você disse há uns dias atrás que você vai trocar aí a versão professor, que é um pouco impaciente, pela versão de político, né, atendendo ao rigor do cargo de candidato a presidente da República. Isso vem aí depois de várias críticas, né, algumas falas suas, teve a da sua ex-mulher, a Patrícia Pilar, que você disse, depois se desculpou e tal, de que a função dela era dormir com você, depois Eu nunca disse isso, quero só de novo repetir isso. Nunca disse isso. O que eu disse, burramente, pela qual já me desculpei há 16 anos atrás, várias vezes, foi que ela era a maravilha, a excelência, o amor da minha vida, que eu não tomava um passo sem consultá-la, que além de ser deslumbrante, maravilhosa, linda, sensível, era muito inteligente, tinha muita vivência, muita sensibilidade política e, por vaidade estúpida, disse, além do mais, dorme com o candidato, que foi uma grande baboseira que eu falei, me desculpei na mesma frase e faz 16 anos eu pago amargura por isso. Tá bom, mas... Então, desculpa novamente, mas o cidadão aqui lembrou a todos que 16 anos atrás eu fiz uma frase machista, pela qual já me desculpei, essa agora é 1.847.942 vezes. Mas essa sua mudança agora de professor para político foi depois daquele episódio lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, da história do pescotapa lá, que virou meme, etc. Não aconteceu. Enfim. Mas tem uma declaração, Ciro, que eu queria que você explicasse, aproveitar para explicar, que é o seguinte: você estava dando uma entrevista um ano atrás, mais ou menos, em março do ano passado, para o Luiz Nassif, que é um jornalista, onde estava falando sobre a questão da investigação do Ministério Público, da Polícia Federal. E aí, num determinado momento, você diz o seguinte: hoje, esse Moro, se referindo ao Sérgio Moro, resolveu prender um blogueiro. Ele que mande me prender, eu recebo a turma dele na bala, se eu não tiver cometido nada de errado.
dizer, a pergunta que eu faço é o seguinte: o juiz Sérgio Moro é um juiz federal que está à frente de uma investigação, mandou prender o ex-presidente Lula, etc. E a Lava Jato hoje é uma operação que tem o apoio da população. O juiz Sérgio Moro não mandou prender o presidente Lula. O juiz Sérgio Moro sentenciou o presidente Lula. Condenou na primeira instância e depois houve a condenação em segunda. Então agora eu vou voltar à condição de professor. Eu sou professor de Direito. Outrora fui professor de Direito muitos anos. E o que eu disse aí é um truísmo entre nós, profissionais do direito. Em legítima defesa, sua ou de terceiros, você pode repelir injusta agressão atual ou iminente contra si ou terceiro, já falei, usando moderadamente dos meios necessários. Está escrito assim, mais ou menos, está na minha cabeça o artigo. É só isso. A bala então, moderadamente? Na bala. Depende. Se atirar para cima. Mas isso é uma figura de linguagem, está muito flagrante. Mas que é uma figura de linguagem. Sabe quantas vezes forte, na vida né? eu usei uma arma? Nunca. Mas deixa eu explicar. Aí é muito simples, aí sai todo mundo nessa. E eu continuei nessa entrevista, mas vocês também não acharam o caminho. Eu vi a entrevista inteira. Então veja, então você vai achar ali, que eu digo, na sequência de sair é o seguinte: o juiz Sérgio Moro, no auge da xerife da pátria, manda prender um blogueiro e levá-lo preso para que ele revelasse uma fonte. Eu queria saber, digo eu, na sequência dessa frase, se o William Bonner vazasse um assunto, como vazou milhares da Lava Jato, se ele ia prender mandar prender o William Bonner, o que é que esse Brasil iria dizer? O que é que esta Folha ou este UOL diriam em editorial de primeira página? Mas era um modesto blogueiro. Mas a Folha também criticou o Moro na época. Ok, e eu só fiz a mesma coisa que a Folha fez. Outro dia eu lembrei, a Folha tem 70 processos, porque exercita em favor da democracia brasileira o direito de crítica. Mas acho que o ponto do ponto é o seguinte, sabe o que é a linguagem? O seu temperamento. Não, isso não é temperamento. Veja bem, se fosse temperamento, eu tinha que dizer assim, me desculpe, eu falei de cabeça quente, eu não falei nada de cabeça quente. O senhor não se arrepende, então, de ter dito absolutamente não, rapaz. Agora, é o seguinte, eu sou um cidadão privado, pago os meus impostos. Não, sou candidato a presidente da República. Agora. Na época já era. Não era candidato a nada. Pelo contrário, eu tinha abandonado a vida pública. Ei, a última vez que eu disputei a eleição foi em 2006. E fui deputado mais votado do Brasil. Eu não saí escorraçado pelo povo. Saí porque não aguentava mais testemunhar a contradição dos meus amigos. Olha no que deu. Então, assim, eu me autorizo como intelectual, acadêmico, como professor, liberdade de cátedra, eu falo o que eu quiser e respondo por isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em legítima defesa do meu direito, se eu não fiz nada errado, eu tenho direito a repelir essa agressão atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários. O excesso culposo pode e deve ser apurado. Simples assim, é só o que eu acabei de dizer. Mas o senhor concorda que numa campanha presidencial o senhor vai ter que mudar seu linguajar? Não, rapaz, numa campanha presidencial a gente fala para o ouvinte que está nos ouvindo. Então, qual é o ouvinte que está nos ouvindo numa campanha presidencial? O conjunto da nação. Ali eu estou falando para intelectuais, no meio acadêmico, no meio, vamos dizer, de blogueiros ou no meio de sei o que e tal, essa mensagem pertence a eles. Se você tirar qualquer peruano do contexto, fica estranho. Imagina você e sua mulher, se for o caso, só para fazer uma figura, lá vou eu correr o risco aqui de uma metáfora para as pessoas entenderem, se você é gravado na cama, os dois. E de repente tira isso do contexto e bota no ambiente de uma igreja evangélica, neopentecostal. Olha o que vai dar. Só exagerando o argumento, claro. Ciro, além da declaração da Gleisi Hoffmann de hoje, que ela falou que nem com reza brava o PT apoiaria, o PT está sugerindo o seguinte, que os candidatos da centro-esquerda prometam, se eleitos, fazer um indulto ao presidente Lula. O Guilherme Boulos, do PSOL, já disse que fará, para que ele possa vir, talvez se candidatar em 2022. Você encamparia essa promessa ou não? Veja, eu estou dizendo que nós precisamos ter muita paciência e muito respeito por esse tempo do PT. Porque a pretexto dessa tensão, que não é pequena, muita bobagem está sendo dita de cabeça quente, sem reflexão. Velho profissional do direito, o presidente Lula está a meio caminho de recursos. Se a burocracia do PT cria uma campanha pelo indulto, o que é que ela está dizendo? É que o Lula vai ser condenado em última instância. Isso nega a estratégia dos advogados do Lula, que querem que o STJ corrija uma injustiça, e eu acho que há caminhos para o STJ corrigir. A sentença contra o Lula é injusta.
É injusta, na minha opinião. A prova é frágil. Há um conjunto indiciário constrangedor? Há. Mas é a primeira vez que eu vejo um procedimento desta natureza estabelecer uma pena de 12 anos por um conjunto indiciário de apropriação indébita, enfim, sem o elemento de dolo afirmado. Isto posto, o Lula tem ainda o recurso ao STJ e o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Mas e o indulto? Não, eu não vou cair nessa burrice. Entendi. Isso é pura burrice que nega a estratégia do Lula. Eu gostaria muito de ver o Lula livre. Mas o caminho para ver o Lula livre é apostar nos recursos judiciais. Ou a gente nega que o judiciário brasileiro esteja cumprindo a sua tarefa constitucional, afirma com o peso da gravidade dessa afirmação de que o judiciário brasileiro organicamente está num golpe e produzir um preso político, e neste caso recorrer é meio estranho. Percebe? Eu consigo ficar de cabeça fria para administrar esse grave momento. Por quê? Porque eu estou sentindo a responsabilidade crescer nas minhas costas. Agora, fazer com que a gente caia nesse tipo de burrice, de provocação, é simplesmente burrice. Só isso que eu tenho que dizer. Então, o senhor está dizendo é que... Não, o que eu estou dizendo eu acabei de dizer. Mas só para entender, o senhor tem uma solidariedade ao Lula... Completa. Né? Mas o senhor não chega ao ponto de tentar, de alguma maneira, um atalho, fugir dos caminhos processuais... Repare bem, esta é a opção do Lula. Provavelmente ele amadureceu essa opção lá dentro do sindicato, na véspera de cumprir o mandado de prisão. Porque e inclusive já paguei também, você podia ter levantado isso. Quando o Lula foi constrangido ilegalmente pelo Sérgio Moro, aí dá um depoimento, preso. Condução coercitiva. Isso é preso. Condução coercitiva é um nomão para o cara ir preso. Né? E constrangido na liberdade de ir e vir, depor, e no Brasil não tem precedente. A condução coercitiva só cabe, o Supremo já corrigiu essa aberração, se o cidadão chamado, marcado dia e hora, não vai. Não aconteceu nenhuma vez. Todo mundo tem ódio do Lula, mas a gente vai deixando acontecer, daqui a pouco acontece com a gente. Só um minuto. Naquela data, eu também fiz uma frase muito forte. Diz, olha aqui, ou nós aceitamos que há um judiciário e os caminhos de correção são esses, que é a minha convicção, da minha formação, ou a gente nega isso, faz uma comissão de juristas, e eu me voluntario para integrar essa comissão de juristas, e se essa comissão entender que o Lula está sendo arbitrariamente preso, a saída não é recorrer, a saída é homiziá-lo no embaixado. Levei porrada de todo lado por causa disso. Mas isso é um silogismo, eu não estava defendendo sequestrar o Lula, como esses tarados da direita fascista brasileira chegaram a dizer. Eu estava dizendo que há uma esquizofrenia nisso. Das duas, ou eu recorro, o que premicialmente quer dizer, eu reconheço o Estado de Direito Democrático, afirmo que o judiciário é a ele que cabe a última palavra, ou eu nego esse itinerário, afirmo que o judiciário organicamente está num golpe e o caminho é outro. Mas, Ciro, aí eu vou acampar na porta do juiz que vai julgar o recurso da véspera e tome discurso esculhambando os juízes. Sabe, eu, como velho advogado, eu orientaria o meu cliente. E a esculhambação da Globo, o que o senhor acha? Do quê? A esculhambação em cima da Globo, que o PT fala que é culpa da Rede Globo. O jornalismo da Globo é deplorável mesmo. Assim, o jornalismo da Globo é deplorável mesmo. O senhor acha que o Jornal Nacional tem parte da culpa nessa prisão do Lula? Não, culpa não. Conceito responsabilidade. Meio não, acho que não. Digitais? Acho que não. Do Bono. E a responsabilidade adicional é dos poderes. Acho que o judiciário brasileiro, como dizia já o velho Rui, é o poder que mais tem faltado à República. Tem até melhorado bastante recentemente, mas é muito estranho para uma parte grande da opinião pública brasileira, entre a qual eu me incluo, porque que tantas e tão exuberantes evidências de corrupção de cardeais do PSDB não dá em nada. Ciro, a gente está chegando ao final aqui, eu queria fazer uma última pergunta relacionada a isso. Não há também um pouco... A pergunta que eu faço é, você não está sendo um pouco seletivo nisso? Quando fala, tem cardeais do PSDB, o PMDB é um partido de políticos corruptos, etc. Agora, a condenação do Lula é injusta. Sendo que tem duas condenações, primeira e segunda instância, tem delações do ex-ministro Palocci agora, sim, envolvendo... A prisão do Palocci, na minha opinião, não é injusta, ele é réu confesso. Também já disse isso, a questão é que eu estou respondendo ao que vocês estão me perguntando. Não, a minha pergunta é se não há uma seleção do que julgar errado e, no caso do PT, dar uma aliviada, não, já que você também está precisando do apoio deles. Eu seguro as pontas para tentar ser honesto com o povo brasileiro. Às vezes sou mal compreendido, no curto prazo sou muito mal compreendido,
mas o acumulado é que eu sou uma pessoa respeitada pelos meus desafetos, inclusive. Por exemplo, na crise do mensalão, muito petista valentão hoje afrouxou geral. Pergunta para o Lula quem é que estava lá, 7 da manhã, todo dia ajudando. Então a questão básica é essa. Eu não acho, francamente, que o PT seja inocente nesse quadro todo. Nunca achei, nunca achei. Só acho que nesse momento o PT é vítima de uma ação desequilibrada. Porque, repare, quem era contra a corrupção, mesmo, não pode estar feliz. E a diferença é essa. Se você está feliz hoje é porque você não era contra a corrupção, você era contra o PT, o que não é meu caso. Eu sou contra a corrupção, seja de quem for. Essa é a questão simples. Por que eu não aceito mais ser ministro do Lula no segundo governo? Por que eu não aceito mais ser ministro da Dilma? Nem no primeiro, nem no segundo. Sem ter virado de lado, sem ter deixado de ajudar. Não aceito porque eu comecei a ver as coisas. Mas no caso do Lula, você acha que ele é inocente? Esta sentença do triplex, 88 páginas, eu li com olho de técnico, de professor de direito. É frágil a sentença. A sentença desperdiça 35 páginas com autorreferência do Moro a si mesmo. Autorreferência a si mesmo é um pleonasmo, porque é um exagero de páginas a isso. É frágil e viola uma tradição brasileira. Pode até ser que a gente esteja avançando na direção de um direito mais moderno. Mas no direito tradicional brasileiro, positivo, não existe esse negócio de condenação por conjunto indiciário. Não existe, pelo contrário. Entre nós, na nossa tradição, a presunção de inocência se afirma no brocado latino in dubio pro réu. Não é? Então, se você não tem um elemento de prova, porque aí, repare, o triplex, o Lula diz que não é dele. No cartório, o triplex está no nome da OAS. A OAS era dona do conjunto do prédio. Suponha que o Lula estivesse examinando a possibilidade de comprar e a Folha, ao escandalizar, botou na cabeça do Lula um arrependimento. Não quero mais comprar. Isto gruda no mesmo conjunto indiciário. Compreende o que eu estou dizendo? Gruda no mesmo conjunto. Quer ver? Mande seus técnicos examinarem aqui. O mesmo conjunto indiciário pode ser. Não, o Lula comprou, estava escamoteando, era patrimônio escondido dele, o outro lá serviu de laranja para ele, portanto é ocultação de patrimônio, tal crime. Mas e a hipótese de que o Lula estava pensando em comprar? Explica que ele foi lá, explica que tinha papel sobre isso lá no apartamento dele, explica e tal, e que ao se escandalizar ele deu para trás e não comprou mais. E aí nós temos um constrangimento, um inocente na cadeia. Eu estou dizendo que ele é inocente? Não, quem diz não sou eu, é a justiça. Por isso que eu espero que os tribunais superiores reparem isso. Daqui até lá, você obrigar candidato a dizer que vai indultar o Lula é pura estupidez. Pura estupidez de que não está entendendo nada do que está acontecendo no mundo real. Muito bem, Ciro. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, desejar uma boa campanha, agradecer ao Zanini e obrigado. Até uma próxima.